Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai falar um pouco sobre o utilitarismo. É uma nova escola de filosofia ética que a gente vai ver, a gente já viu o imperativo categórico kantiano e agora a gente vai ver o utilitarismo, que é uma escola britânica cujos principais representantes são Jeremy Bentham e John Stuart Mill, são do século XIX. E o que o utilitarismo pensa, né? A base do utilitarismo é o seguinte, o utilitarismo diz assim, que no fundo, por trás de todas as convenções sociais, por trás de todos os códigos de conduta, o que os homens estão buscando? Estão buscando maximizar o prazer e evitar a dor. Maximizar o bem-estar e evitar a dor. O que os homens consideram certo? Aquilo que causa maior bem-estar. O que eles consideram errado em quase todas as sociedades? Aquilo que causa dor ao maior número de pessoas. Então, você, na hora de escolher aquilo que é certo, aquilo que é errado, na hora de você fazer um juízo moral, na hora de você decidir sobre qual ação você vai tomar, você não tem, assim, como fazer um juízo abstrato sobre aquela ação. Você só pode fazer um cálculo concreto daquela ação. O quanto de prazer, o quanto de bem-estar eu vou gerar com essa ação? Ou o quanto de dor eu vou gerar com essa ação? E é a partir disso que eu vou fazer o meu juízo moral e vou decidir se eu vou adotar uma determinada conduta ou adotar a conduta oposta. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Mentir. Mentir é objetivamente certo ou errado? Para os utilitaristas, você não tem como ter essa resposta a priori. Não tem como você dar uma resposta abstrata, não tem como você julgar uma coisa abstrata. Você só tem como julgar o seguinte, naquela situação concreta, mentir vai causar maior bem-estar para o maior número de pessoas? Se vai causar maior bem-estar para o maior número de pessoas, então o certo é você mentir naquela situação. Se não, se vai causar dor para o maior número de pessoas, então é errado você mentir. Então vejam, isso é bem diferente da ética do imperativo categórico de Kant, porque Kant falava do universalismo da ação. Age de tal maneira que a tua ação possa valer sempre e em todo lugar como lei universal. Se eu me vejo forçado por circunstâncias particulares a mentir, segundo Kant, o que eu devo pensar? Ora, se todo mundo mentisse, o mundo seria justo? Não seria justo. Então, se ninguém pode mentir, eu também não posso mentir. Se todo mundo deve falar a verdade, eu também devo falar a verdade. Existe esse aspecto universalista no imperativo categórico. Já na questão do utilitarismo, não tem como você ter esse aspecto formal, universalista, porque cada ação vai gerar consequências concretas, consequências particulares, e você só tem como avaliar a moralidade dessa ação a partir do cálculo dessas consequências. Não tem como você avaliar de maneira abstrata e dizer assim, a priori, antes de avaliar a situação concreta, isso aqui é errado ou isso aqui é certo. Não tem como. E outra coisa, vocês viram que o Kant, ele não aceitava que a gente dissesse assim, que a moral ela serve como um meio para você alcançar determinados objetivos. Por exemplo, o bem-estar, a felicidade. Ele chamava isso de imperativo hipotético. E para ele, isso denigre o valor moral da ação, porque você tem que agir por puro respeito à lei moral. Então a lei moral é universal e ela deve ser buscada como um fim em si mesmo. O utilitarismo é justamente o oposto. Não tem como você ter uma lei universal. O cálculo moral vai ser sempre um cálculo particular e no fundo, para que serve a moral? Para maximizar o prazer, o bem-estar. Não tem sentido você pensar na lei moral como tendo um valor em si mesma. Não, ela vai ser sempre um meio para você alcançar a felicidade, o bem-estar humano. Kant, ele iria repudiar isso aí. Iria rejeitar, iria chamar de imperativo hipotético. Então existe uma diferença profunda, né, entre a ética decorrente do imperativo categórico kantiano e a ética utilitarista. Agora, uma coisa que vocês precisam saber é o seguinte, esse cálculo do prazer, ele é um cálculo que é aberto ao olhar coletivo, ao olhar social. Não é simplesmente você causar maior prazer para si mesmo, mas é você causar maior prazer para o maior número de pessoas. Ainda que a sua ação possa causar desprazer para você, mas se ela for causar
maior bem-estar para o maior número de pessoas, então você deve adotar aquela conduta. Então, vejam, não se trata de um hedonismo egoísta, solipsista. Se trata de você realmente causar bem-estar, causar prazer, mas tem esse olhar coletivo, tem esse olhar para o todo. Não é só simplesmente o indivíduo causar prazer para si mesmo. Isso aí seria uma ética totalmente hedonista e egoísta, mas não é nesse sentido. Uma coisa que vocês precisam saber, existe uma certa diferença entre o Jeremy Bentham e o John Stuart Mill. Porque o John Stuart Mill, ele diz assim que o Bentham, ele faz um cálculo muito numérico, muito quantitativo do valor moral das coisas. Então você faz um cálculo das consequências, por isso é uma ética consequencialista, porque ela está sempre pautada nas consequências da ação, só que você acaba não hierarquizando os prazeres. Você parte do seguinte princípio: eu preciso tomar uma atitude que cause maior prazer para o maior número de pessoas. Mas que tipo de prazer? Será que todos os prazeres são iguais? Esse é o questionamento do Mill, e que ele diz que o Bentham não chega a fazer. Porque o Bentham pensa prazer só no sentido numérico, no sentido quantitativo. Mas você não pode só avaliar o prazer no sentido quantitativo numérico. Você tem que avaliar o prazer também segundo uma escala hierárquica que seja qualitativa. Existem prazeres que são superiores e prazeres inferiores. O que o Mill vai dizer? Existem, por exemplo, prazeres da consciência, prazeres do intelecto, que é, por exemplo, o sentimento moral que você tem quando você ajuda uma pessoa, por exemplo, aquele senso de fraternidade, o prazer que você sente ao ajudar alguma pessoa. A própria Bíblia já tinha dito: a maior felicidade em dar do que em receber. Esse tipo de prazer, prazer decorrente do senso de fraternidade, ele é obviamente superior ao prazer físico, por exemplo, prazer sexual. Então, para que essa teoria utilitarista, que começou a ser preconizada ali pelo Jeremy Bentham, para que ela não caia na vulgaridade, o John Stuart Mill diz: é preciso valorar e hierarquizar os prazeres. Existem prazeres superiores e prazeres inferiores. Você não pode igualar todos os prazeres e simplesmente causar maior prazer no sentido numérico, no sentido quantitativo. Você tem que avaliar também qualitativamente quais prazeres você quer causar, porque existem prazeres que devem ser preferidos, existem prazeres que devem ser colocados acima, devem ter primazia sobre outros tipos de prazer que numa escala hierárquica ocupam ali um lugar inferior. É isso que o John Stuart Mill vai falar. Então, embora o John Stuart Mill reconheça também que no final das contas o que mede a régua moral, o que mede a qualidade moral de uma determinada conduta é o prazer que você vai gerar, mas ele não fica preso só no aspecto quantitativo, ele introduz também essa noção da hierarquia qualitativa dos prazeres. Então isso aí é importante vocês entenderem aí esse acréscimo que o John Stuart Mill faz à filosofia do Jeremy Bentham. São muitas críticas possíveis ao utilitarismo, eu vou destacar duas. Ao longo da história que se seguiu ao advento da teoria utilitarista, muitos filósofos disseram o seguinte: essa ideia de você abandonar a noção de que existem coisas que em si são certas e são erradas e você ficar preso só ao cálculo das consequências, essa ideia é muito perigosa, porque essa ideia pode fazer você, por exemplo, achar que matar inocentes não tem problema. E em si não é problemático. Se você matar inocentes, mas essa morte de inocentes for assim um meio de você causar maior prazer para o maior número de pessoas, então você sacrifica 1, 2, 3 para poder gerar prazer para 50, para 60. Então isso é perigoso. Uma outra coisa, que é uma crítica muito comum ao utilitarismo, é o seguinte: o homem não tem como fazer um cálculo muito preciso sobre as consequências reais da sua ação. Muitas vezes as consequências nos surpreendem. Muitas vezes elas acabam contradizendo as nossas expectativas. Então como que você vai saber, antes de tomar uma determinada atitude, exatamente quais são
as consequências reais que essa atitude vai causar. Seria temerário você avaliar uma coisa só pelas consequências previsíveis, só pelo cálculo futuro. Não, você tem que avaliar também a essência daquilo que você está fazendo. Então essa é uma outra crítica ao utilitarismo. Diz que o utilitarismo, no fundo, não tem metafísica nenhuma, não tem nada essencialmente certo ou essencialmente errado, e isso é perigoso, porque no final das contas você não tem como avaliar sempre as consequências da sua ação. Muitas vezes as consequências te surpreendem, elas não correspondem às suas expectativas iniciais. Então é basicamente isso que vocês precisam saber sobre o utilitarismo, essa questão de maximizar o bem-estar, de você ter uma ética consequencialista, que está pautada somente nas consequências da ação e não nos princípios a priori, nos princípios abstratos de uma determinada ação, mas você olhar sempre para as consequências, e com essa diferença entre o Bentham e o Mill. O Mill, ele introduz essa noção de hierarquia dos prazeres. Isso também é uma coisa importante para a gente avaliar aí a teoria do utilitarismo. Beleza, galera? Eu vou deixar alguns exercícios para vocês fazerem. Eu espero que vocês façam isso no tempo certo, mandem para o meu e-mail, e aí na semana que vem a gente tira as dúvidas e faz as devidas correções. Valeu, galera? Grande abraço!